gostaria de deixar um pensamento da palavra do Senhor para nós aqui nesta tarde, com base no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, e a partir do versículo 21, nós encontramos aqui o testemunho que o evangelista Marcos dá de dois milagres que o Senhor Jesus opera. O Senhor restaurando a saúde de uma mulher que vivia naturalmente oprimida pela doença, pela dor, pela própria discriminação em que era votada na sociedade em que ela estava inserida por causa da sua própria doença, e o outro naturalmente tem a ver com a ressurreição de uma menina, filha de um homem chamado Jairo. E este texto sagrado que temos no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, desde o versículo 21 até ao final do capítulo, ele narra-nos estes dois factos tão importantes e que para nós aqui nesta tarde também podem nos deixar algum pensamento relacionado com a posição maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. O Senhor está no nosso meio. E quando o Senhor está no nosso meio, nós podemos sentir a sua presença. E os que estão enfermos, pela fé, podem ser curados. A Bíblia diz que esta mulher que o evangelista narra, ela era uma mulher que vivia com fluxo de sangue e cuja enfermidade a oprimia há 12 anos. Mas ela colocou no seu coração a depositar toda a sua confiança em Jesus. Ela não conhecia Jesus, tinha ouvido falar de Jesus. Ela tinha ouvido falar que Jesus estava fazendo coisas maravilhosas, graciosas, em favor das pessoas que se abeiravam dele. E aquela mulher, apesar de humanamente ela estar impossibilitada de se abeirar de Jesus e muito menos ir junto com aquela multidão para tocar a Jesus por causa do próprio fluxo de sangue que ela tinha um único objetivo: era tocar na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Nesta tarde, meus queridos irmãos e prezados amigos, nós não temos esse impedimento, porque o Senhor, através do Espírito Santo, Ele está junto de cada um de nós. Não há necessidade de furar uma multidão ou deslocar do lugar. Mesmo onde cada um está, pode sentir a presença do Senhor Jesus. Então o que todos nós precisamos é de colocar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa segurança naquele Jesus maravilhoso que curou aquela mulher, que teve a coragem de furar por meio daquela multidão e tocar na orla do seu vestido. Nesta tarde somos desafiados a tocar na orla do vestido de Jesus. Estamos conhecendo que há muitos irmãos que estão enfermos, muitas pessoas que estão passando necessidades. É verdade que o Sistema Nacional de Saúde está na falência e quem se quer abeirar do médico agora tem cada vez mais de despender mais dinheiro. Mas olha, para receber a saúde que Jesus tem, não há que despender dinheiro. Há que colocar a nossa fé na pessoa gloriosa de Jesus. E Ele não só cura a nossa enfermidade física, mas Ele cura a nossa necessidade principal e enfermidade, que é da alma, removendo o pecado do coração daquele que vive oprimido, que vive acorrentado pelas garras de Satanás, alcançando livramento em Cristo Jesus. Aquela mulher naquele dia, segundo o texto, ela foi curada e foi salva. Isto é, foi liberta do seu pecado, alcançou paz com Deus, saiu da presença de Jesus duplamente abençoada. O seu
seu corpo começou a ser restituída à saúde que há 12 anos ela já não a tinha. E também saiu da presença de Jesus abençoada, feliz, alegre, porque o Senhor Jesus disse que aquela mulher, pela sua atitude de fé, ela tinha sido salva, perdoada, abençoada. Prezados irmãos, queridos amigos, esta é uma tarde em que nós devemos colocar a nossa fé na pessoa gloriosa do Senhor Jesus, não olhando às circunstâncias à nossa volta, mas colocando toda a confiança em Jesus, porque Ele é digno da nossa confiança. Glória ao nome do Senhor. Talvez o irmão, o amigo, a senhora ou o jovem vive com lutas e dificuldades e está procurando a solução pelos seus próprios meios. Por que não colocar toda a ansiedade nesta tarde na pessoa gloriosa do Senhor Jesus e esperar na sua misericórdia, esperar na sua compaixão, porque aquele que vai a Jesus com um coração contrito, com um coração confiante que Ele tem poder para abençoar, jamais é despedido vazio, jamais sai da presença do Senhor sem ser abençoado, porque o Senhor é aquele que abençoa, é aquele que opera, é o que cura, é o que salva, mas também é o que dá vida. Porque aquele homem, aquele centurião, ele foi ter com Jesus e ele pedia que Jesus fosse curar a sua filha, que estava numa situação terrível, moribunda, às portas da morte, com naturalmente o tempo que o Senhor Jesus ali passou com aquela mulher. Parece que chegou uma notícia drástica: não há necessidade de incomodar mais Jesus, porque recorrer a Jesus, a filha do homem finalmente tinha morrido. E quando parecia que agora já não havia solução, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da solução. E o Senhor tão somente disse àquele homem, e eu gostava de deixar este versículo para todos nós nesta tarde, Marcos 5, 34. O Senhor disse-lhe, versículo, não era o 34, eu não sublinhei, peço desculpa. O Senhor Jesus disse ao homem, 36, obrigado, 36, não temas, crê somente. Quando as notícias chegaram a este homem, versículo 36, foram dizer-lhe, a tua filha está morta, não vale a pena estar mais a incomodar o Mestre, a incomodar Jesus. Jesus ouviu e disse àquele homem, não temas, crê somente. O que nós precisamos é de crer somente em Jesus Cristo. O Senhor é o Senhor que ressuscita os mortos. Nós, sem Deus, estamos mortos em delitos e em pecados. Nós, sem Deus, vegetamos nesta vida. Nós, sem Deus, estamos a caminho da perdição eterna, separados de Deus eternamente. Mas quando Jesus vem à nossa vida, Ele manda-nos depositar a nossa confiança nele, porque Ele nos vivifica. Ele nos torna a dar uma nova vida não somente física abençoada, mas uma vida que está morta em delitos e pecados. Ele lhe dá uma nova vida, Ele dá uma nova esperança, salvando, libertando-nos da condenação do inferno, removendo o pecado da nossa vida e nos dando a posse da vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O que nós precisamos, meus prezados amigos, todos nós, é de não ter medo, mas crer somente em Jesus. Não desespere, não desanime. Nós estamos no lugar certo. Jesus está aqui na pessoa gloriosa do seu Espírito. Onde Jesus está, há cura, há bênção, há salvação, há vida eterna, há paz, há alegria, há gozo do Espírito Santo. E quando nesta tarde a palavra do Senhor for anunciada, cada um de nós possa crer que o Senhor é o Deus da palavra, aquele que tem todo o poder para operar e para abençoar a nossa vida. E quando o convite for feito, se tivermos entre nós alguma pessoa que tem necessidade de adquirir uma nova vida em Cristo Jesus, passar da morte para a vida, libertar-se dos seus pecados pelo sangue precioso que Cristo verteu na cruz do Calvário, não hesite, abra o seu coração, creia somente em Jesus Cristo, permita que Ele entre na sua vida, seja o seu Senhor e o seu Salvador, e você sairá desta casa com um novo rumo na sua vida, com uma nova vida para viver em Cristo Jesus. Experimente e vai ver que é muito mais do que aquilo que nós podemos dizer, porque o poder de Deus
só o pode verdadeiramente experimentar e viver aqueles que têm Cristo na sua vida, no seu coração. Que o Senhor a todos abençoe. Não tema, creia somente. O Senhor está aqui para o salvar, para o abençoar, para curar as suas enfermidades, para resolver os seus problemas, para lhe dar a paz e a alegria que você precisa. A Deus toda a glória.